Meu amigo vascaíno, tudo bem? Um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo aqui para a gente passar algumas informações antes do jogo do Vasco da Gama. Algumas coisas aí que estouraram aí nos bastidores dos Gigantes da Colina, tá? A gente vai falar muito aqui sobre a escalação, porque parece que vai ter uma mudança aí de última hora no time titular do Vasco da Gama. O Pedrinho vai vir a público para poder falar com a imprensa e com o torcedor, possivelmente nesta semana ainda, para explicar esse processo de contratação. Simplesmente muita pressão de bastidores aí para cima do Paiva, ainda mais com essa escalação que ele vai colocar, e a gente vai falar aí sobre a situação de reforços aí, porque nas últimas horas aí duas negociações foram para frente. São informações que a gente tem aí, que o Vasco vai fazer anúncios, certo? Então é o seguinte, eu peço a você que não é inscrito, para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora ir para o vídeo. Pessoal, falando aqui sobre a situação da escalação dos Gigantes da Colina, tá? A gente teve informações aí de última hora que o Souza foi barrado. Vamos ver se isso se confirma, e o Sforza começando a jogar. Então, provável o time do Vasco da Gama com o Léo Pelé confirmado aí, a torcida protestando muito nas redes sociais. Há horas ainda para o jogo começar. Se eu fosse o Paiva, mudaria, mas o time do Vasco da Gama: Léo Jardim, PH, Maicon e Léo Pelé, Piton, Hugo Moura, Matheus Pocão, Sforza, Paê, Adson e Vegete. Esse é o time aí do Cruz Maltino, certo? O Atlético Goianiense que vem para cá com um treinador novo. Vamos ver como que vai ser o posicionamento do Atlético Goianiense. E por falar em treinador, voltando aqui no Paiva, um clima de muita pressão para cima do Paiva aí nos bastidores do Vasco da Gama. O Paiva, obrigatoriamente, para permanecer no cargo aí de treinador do Vasco da Gama, vai ter que jogar bem e simplesmente conquistar essa classificação para o Vasco da Gama. Laureano, o jogo é fácil, o jogo é molezinha. O jogo de ida também era molezinha, era fácil, né? E o Vasco tomou um baile. Então vai ser um jogo difícil aí. O Paiva que está comprando um barulho muito grande com a torcida aí, principalmente com as organizadas, com essa situação do Léo Pelé aí. Está desafiando a torcida. Bom, o seguinte, a gente tomou conhecimento que o Pedrinho vai vir a público para poder falar. O Pedrinho está sendo muito questionado aí nos bastidores por conta da lentidão aí das contratações do Vasco da Gama. Muitos torcedores do Vasco da Gama reclamando que ele ficou naquela situação da contratação do Felipe Coutinho e o restante dos atletas vieram na camaradagem, né? Que o Emerson Rodrigues não é bom jogador. Então o torcedor do Vasco está pedindo mais aí ao Pedrinho. E o seguinte, o Pedrinho resolveu que vai vir falar. Eu acho que já tinha passado aí do tempo aí, já passou muito do tempo dele externar o que verdadeiramente aconteceu. Agora, a gente tomou conhecimento aí, horas antes do jogo aí, que o Vasco está com duas contratações muito bem encaminhadas para poder assinar este contrato, certo? A gente, quando fala essa situação aqui, dá a impressão que a gente é o presidente do Vasco da Gama, que fomos nós que colocamos a 771 lá, e não foi. Isso não é verdade. A gente está passando a informação aqui de bastidores que o Vasco tem duas contratações aí engatilhadas, tá? Eu fui atrás para saber, o Pedrinho deu uma declaração
há alguns meses atrás, lá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Ele falou que tinha alguns jogadores que já estavam ali encaminhados. A situação era do Pepe, a situação também era ali do jogador que foi jogar no São Lourenço, né? Que eu até esqueci o nome dele aqui, do argentino. Mas o seguinte, o Vasco tá com o zagueiro engatilhado, tá com o jogador de lado de campo engatilhado para poder fazer esse anúncio aí nos próximos dias, tá? Agora, eu vou pedir a vocês, parem de pessimismo, vamos torcer para que dê certo, porque é o seguinte, a prioridade do Vasco da Gama, o que vier na Copa do Brasil, embora hoje seja obrigação passar pelo Atlético Goianiense, é bônus, tá? Depois das quartas de finais, o que vier, na minha opinião, é bônus, é lucro para o Vasco. Agora, a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro, tá? Não vou falar aqui sobre a situação de nomes, tá? Mas verdadeiramente tem duas contratações nesse momento aí, muito próximas de ser anunciadas, tá? E o seguinte, parece aí, tá, que o Vasco só tem dinheiro para poder pagar salário até o final do ano. E essas duas contratações foram na base ali do desenrolo, por isso que está demorando bastante para ser feito esse anúncio aí. As pessoas têm que entender, as pessoas criticam muito aí também o Pedrinho, certo? E a gente tem que criticar até a página 2, mas 90% da torcida do Vasco queria essa 7-7 lá e apoiou o golpe do Jorge Salgado. Então existem consequências das escolhas erradas que são feitas. Mas graças a Deus, parece que o Pedrinho vem a público, vai falar, vai ser uma coletiva quente, muito quente, e 2 jogadores aí encaminhados com o Vasco da Gama. Perfeito? Muito obrigado aí pela atenção e vamos torcer para que dê tudo certo hoje. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!